sejam bem-vindos a mais um Resenha Cop, o videocast oficial do Sistema CBRJ. No programa de hoje é mais um programa especial do Comitê Geração C, os nossos jovens cooperativistas do Rio de Janeiro. Eu sou Júlia e eu vou estar apresentando o episódio aqui de hoje junto com a Elaine. Olá, pessoal, eu sou Elaine Araújo, eu sou a coordenadora do Comitê de Jovens Geração C aqui do Rio de Janeiro. Sou também diretora executiva de uma cooperativa de agricultura familiar no interior de Teresópolis e hoje nós temos um convidado muito especial. Abdur Nasser, ele é advogado, especialista em modelagem de negócios e resolução de situações complexas do direito do cooperativismo. Também é superintendente do sistema OCB Sescop desde 2018. O Abdur ingressou no cooperativismo em 1996. Muita gente não era nem nascida. Foi o primeiro estagiário do sistema e acredita que o empreendedorismo cooperativo é a alternativa poderosa para transformar o mundo em um lugar mais justo e equilibrado, proporcionando melhores oportunidades para todos. Mas eu sou de 79 e modelo 80, que eu nasci em dezembro. É isso, obrigado, gente, pela oportunidade. Espero que a gente consiga contribuir bastante aí com os jovens, partilhar dúvidas e inspirar, como vocês já inspiram os jovens a ingressar no cooperativismo e fazer a diferença para um mundo melhor. Bom, Abdur, prazer ter você aqui conosco. E a gente quer conversar com essa conversa perguntando como você entrou no cooperativismo. A gente sabe que você entrou como primeiro estagiário lá em 96. Como foi esse contato com o cooperativismo? Eu na verdade, passo a ser estagiário do sistema OCB em 2002. O Sescop criado ali no Rio, né? No finalzinho dos anos 2000 para 2001, até tracionar e contratar a equipe. Em 2002 eu entro, sou o primeiro estagiário do sistema OCB ali nessa parte do Sescop, né? E que hoje estou como superintendente. Mas no cooperativismo eu entrei em 96, com 16 anos. Meu pai precisava de alguém para trabalhar de graça, e aí me botou. E como não tinha muita gente que entendia de cooperativa, apareciam gênios lá que deixavam a coisa pior do que era, eu fui estudando sozinho. Naquela época não tinha internet, né? Eu sou da época da internet de escada, mas eu sou novo. E ali eu fui aprendendo sobre cooperativa, comecei a constituir muitas cooperativas, principalmente na área de van, e me relacionar com a OCB desde então, e a mudar para estagiário, a partir do momento que eu comecei a fazer faculdade, foi, eu acho que um processo quase natural, porque já tinha toda uma convivência com o sistema, né? Certo. Então, você falou que foi com seu pai, então você já vem de uma família cooperativista? Mais ou menos. Ele também entrou em 96. Ah, certo. E a diferença é que ele começou a trabalhar com uma van. O governador falou que, olha, ou vocês montam uma cooperativa ou eu não legalizo. Na verdade, né, sinceramente, acho que ninguém queria montar cooperativa nenhuma naquela época, só queriam legalizar. Se ele tivesse falado, entra para a igreja, todo mundo talvez estivesse na igreja até hoje, né? Mas, a partir dali, eu comecei a trabalhar com cooperativa. Antes disso, ali dos 11 até os 14, eu trabalhei na Central do Brasil vendendo água no sinal. Coca-Cola, correndo do Rapa, todo dia, brigando com os ladrões do sinal, porque eles chegavam para trabalhar junto comigo ali, queriam roubar, esconder as coisas na sua caixa. E aí era um problemão, na criança praticamente ali trabalhando. Mas sempre ficava vendo a oportunidade ali de trabalhar igual aqueles caras que passavam de terno nos carros. Falavam, um dia eu vou trabalhar com isso, não quero trabalhar aqui. Não é a minha praia aqui, né? Apesar de ter aprendido muito. Fui trabalhar um pouquinho lá no Bob's, trabalhei um ano e pouquinho, logo depois surgiu essa oportunidade de trabalhar no escritório da cooperativa. Então, para mim, ali foi uma oportunidade, por mais que fosse trabalhar de graça, né? Para quem já estava acostumado a ganhar dinheiro e precisava ganhar dinheiro porque a vida não era fácil, né? Para mim foi uma oportunidade. E a partir dali aquilo me encantou, né? Eu sou grato por talvez ter tido a primeira experiência num mundo um pouquinho mais corporativo, ainda que microcorporativo, né? Por meio do cooperativismo.
Acho que é bem interessante essa questão, é de inspirar os jovens que hoje estão entrando como estagiários, como essa sua veia empreendedor desde cedo, né, te levou à superintendência do OCB e está ajudando as cooperativas do Rio de Janeiro a melhorar a gestão. Né? A gente acaba conversando muito sobre isso o tempo todo, então acho que seria legal dar essa inspiração e dizer o que você acha que fez de diferença nessa sua veia empreendedora, nessa sua visão 50 anos luz à frente, que é difícil de acompanhar para chegar até aí. Talvez eu tenha uma condiçãozinha um pouquinho especial nesse sentido, né? Acho que quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu já sabia antes, mas não entendia exatamente o que era. Um médico me chamou no Benjamin Constant e falou assim, olha só, vamos aqui no corredor. O Benjamin Constant, para quem não sabe, é um hospital que também era uma escola para deficientes, era uma formação de residentes em oftalmologia. Uhum. E aí, depois de passar um dia inteiro fazendo um monte de exame, para quem morava em Duque de Caxias, onde eu morava, ali em Santa Cruz da Serra, era um ônibus de manhã e outro de tarde. Então, era sofrido sair de lá. Então, passava o dia inteiro nesse troço. E o médico me chamou e falou, vamos ali no corredor. Tá vendo essas crianças aí? Vi umas criancinhas com mão dada ali. Né? Essas crianças são cegas. Em 2 anos você está igual a elas. Então, você só tem 2 anos para se preparar. Você vai ter que estudar aqui, vai ter que aprender o que essas crianças sabem, porque senão você não vai ser nada na tua vida. Por mais cruel que isso seja, você está falando de visão, sempre me fez pensar no futuro, a partir desse momento. Né? E sempre me fez ter algumas escolhas que pudessem me garantir uma chance de trabalhar, independente do quanto isso avançaria ou não. Por sorte, ele errou, estou com 45, apesar de ter alguma boa dificuldade para algumas coisas, eu me adaptei bem. Às vezes as pessoas sequer percebem que eu tenho baixa visão. Se eu não contar, as pessoas acham que eu sou meio distraído, arrogante, não sorrio de volta, né? Mas não, é que simplesmente não vejo. Mas eu acho que isso, para mim, especificamente, me fez pensar muito cedo a respeito do futuro, tá sempre pensando o hoje, mas com foco em como vai ser lá na frente. Isso acabou, acho que, moldando o meu jeito de pensar, né? E, ao mesmo tempo, por ser uma pessoa que cresceu numa condição muito difícil, né, financeira, minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos, minha avó me criou com a minha tia, meu pai não tinha uma presença muito forte ali na minha vida, não conseguia dar suporte em muita coisa. Então, ao mesmo tempo, eu também queria que o mundo fosse um pouquinho mais justo, né? Então, quando eu conheci o cooperativismo, isso acabou me encantando, eu acabo até hoje sempre descobrindo coisas novas, aprendendo, né, estudando o tempo inteiro. Mas para mim, especificamente para mim, o caminho sempre foi, se eu sou pobre, se eu não posso nem ser um motorista de ônibus, por exemplo, até escrevi sobre isso essa semana, eu tenho que ter escolhas no futuro que me permitam ter a condição de disputar algum espaço na sociedade. Eu preciso escolher um sistema que seja mais justo, né? E acho que essa conjuntura de coisas me ajudou não só a avançar na vida profissional, mas principalmente a formar aquilo que eu acredito que deveria ser um mundo melhor para todo mundo. Então, quando a gente tem cooperativas, a gente pode falar isso mais um pouquinho para frente, a gente tem uma construção de uma meritocracia não violenta, né? Por que não violenta? Porque todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas também as mesmas possibilidades. Diferente da meritocracia padrão, que às vezes você não tem as mesmas possibilidades, percebe? Ninguém vai te avaliar por nada que não seja o teu mérito individual ali, de fato, mas também, ao mesmo tempo, as pessoas vão te dar a possibilidade de mostrar esse teu mérito, porque o sistema é outro, né? A lógica é outra, não tem alguém ali focado em, olha, quero resultado porque o capital é que manda, né? Então, aproveitar que saiu um pouquinho do roteiro, mas eu acho que é uma pergunta válida, que é nesse mundo de geração Z hoje, que está todo mundo buscando propósito não só além do emprego.
cooperativismo, ele é uma opção? E por que as pessoas não descobriram ainda o cooperativismo? O cooperativismo ainda não conseguiu reter tantos jovens, para você? Não é nenhuma questão de reter ou descobrir somente, mas existe uma condição de bloqueio mesmo na forma de pensar das pessoas. A gente né, é formado pelas circunstâncias em que a gente vive. Se você não conhece algo, você sequer tem a capacidade de enxergar valor naquilo. Você não conhece, né? Se eu te der algum material que você não... Se eu der ouro para os índios, por exemplo, eu falo, tinha um monte desse negócio aí. Né? Mas para eles não tem valor, né? Na época do descobrimento. Então, não faz sentido. A mesma coisa acontece um pouco hoje, porque parece que o discurso de que todo mundo pode chegar lá, de que todo mundo tem as mesmas possibilidades, se você não chegou porque você não trabalhou o suficiente, etc, etc. E que o modelo de crescimento estruturado, vertical, global, pode permitir que qualquer um seja o próximo bilionário, isso se introjetou na mente dos jovens, até porque, de certa maneira, existe sim alguns hacks, como dizem, né, para você conseguir isso, mas quantos bilionários a gente tem num mundo de bilhões de pessoas? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, beleza. Tem um ou outro caso que chegou lá? Tem. Mas, ok. E depois que você estiver lá e que você olha para trás e olha para o mundo e vê que está todo mundo ferrado e você está bem. É de fato esse o caminho, né? Mas a geração Z e algumas gerações anteriores, elas vivem esse mundo onde tudo que é conhecimento é voltado para essa construção. As nossas escolas nos formam não para ser empreendedores, mas ser empregados, né? As postagens, as histórias nas redes sociais, os caminhos, as lógicas, todas não para ser empreendedores de fato, mas para sermos conformados, né? Mas existem caminhos, talvez, para isso. Eu acredito que o cooperativismo é um deles, que é um jeito diferente de organizar a economia. Não é ONG, não é caridade, é um negócio. Só que a diferença é que tudo na vida ele é formado a partir do trabalho. O capital controla o trabalho para gerar mais capital. Ok. E não tem nada de feio nisso, tá? Para algumas coisas na minha vida eu acho que tem que sim ser capital. Para outras, não abro mão que sejam cooperativas, né? Mas o fato é que hoje a estruturação como está no mundo tem gerado uma exclusão e uma concentração muito grande. Então, se os jovens fossem espertos, não só por uma questão de propósito, né, mas por uma questão de achar um lugar no mundo nos próximos anos, eles deveriam olhar para o cooperativismo. Você está falando assim de construir um mundo melhor e nós acreditamos que é possível construir um mundo melhor com o cooperativismo, né? E você assumiu a superintendência do sistema CBRJ em 2018. Quais avanços você já viu de 2018 até aqui 2025 no cooperativismo e na sociedade fluminense? A gente tem a segunda maior economia do Brasil. A segunda maior economia do Brasil. E tinha aí o 11º sistema OCB ali, isso é refletido pela força ou fragilidade do nosso cooperativismo até então. Desde então, a gente vem buscando de todas as formas, aí, obviamente, com nossas falhas, nossas limitações, nossas dificuldades, mas buscando de todas as maneiras ajudar as cooperativas a crescer. Porque o sistema OCB, por exemplo, não tem sucesso sem o sucesso das cooperativas. Quem pensar diferente disso não merece nem passar ali na porta, quanto mais sentar naquela cadeira. Quem não entender, por exemplo, que o que a gente hoje tem lá, né, você como funcionário, a gente sempre fala disso, o que a gente recebe de salário ali como empregados tem que ter um valor maior de devolução para quem nos paga, porque o que a gente recebe é um pedacinho do salário, às vezes, de gente que recebe menos que a gente, né? Ou a gente honra cada centavo para gerar transformação ou não faz sentido. E desde então é o que a gente vem buscando. Eu acho que várias cooperativas a gente conseguiu ajudar a crescer, muitas a gente ajudou a criar do zero nesses anos. Acho que a Coop Vieira é um exemplo, né? E o quanto a gente perturba às vezes, para com isso, vai lá, vamos para frente, vamos mais, tá? Dá mais aí,
Né? O pessoal, mas tá bom nada, tá cansado, deixa outro, mas vamos para frente. Né? E a gente tem feito isso sistematicamente com as grandes, com as médias, com as pequenas, tem criado soluções para todo tipo de cooperativa. Conversava com a Elaine hoje cedo sobre... A Elaine teve aí o mérito e a oportunidade de fazer um curso de formação na França, né? E aí a gente conversava sobre uma formação, por exemplo, que eu demorei um ano. Eu dou aula no IBMEC eventualmente, né? E demorei um ano enchendo o saco dos melhores professores lá em 2018 para que eles dessem aula para o Sescop. E eles, mas você sabe que eu não dou aula aqui só pelo dinheiro, é pelo nome, é para poder mostrar para meus clientes que eu dou aula numa instituição de ponta e tal, eu vou dar aula em Sescop, né? Alguns me falaram isso. Não sei nem o que é isso. Né? Mas eles toparam de tanto eu encher o saco e hoje são apaixonados, montaram uma cooperativa que é a Execop. E a Elaine falava que foi para a França estudar e chegou lá, se surpreendeu com o quanto ela já sabia até mais do que o que ela estava aprendendo lá, né? Pelos cursos que a gente fez aqui, que acho que tem nível hoje, em alguns casos, até de mestrado, se comparar com o internacional ali que ela bem mais completo, bem mais completo mesmo. A minha experiência, eu acho que foi muito mais na questão de lidar do internacional, de lidar com a diversidade, mas assim, Execop, meu coração. E que está ajudando o novo presidente lá da cooperativa a abrir a cabeça para determinadas coisas, né? Sim. A gente tem alguns processos de crescimento do cooperativismo que a gente implementou de 2018 para cá, e é por isso que a gente hoje está ali em sexto, sétimo, né? Cresceu tanto em 6 anos, porque todo mundo cresceu. Porque as cooperativas cresceram, a gente fomentou educação de qualidade, foi buscar os melhores para estarem com a gente, treinou esses melhores para olhar para o cooperativismo e atrair, né? Acho que foi quase na marra ali. Felipe, por exemplo, foi o primeiro que eu fiquei, vamos, acredita, cara. E hoje é um cooperativista, né? Mas também na área de negócios, de fomento, abertura de oportunidades. Na política, por exemplo, um exemplo é que o deputado Hugo Leal, a gente encheu o saco até ele fazer uma emenda parlamentar para a gente conseguiu beneficiar a Coop Vieira com um caminhãozinho que faz toda a diferença hoje, né? Faz muito. E assim a gente tem feito, e hoje a gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae, com tudo que é político, de esquerda, de direita, de centro, com tudo que é prefeitura, com todas as empresas que quiserem ter parceria com a gente, e principalmente colocando as cooperativas para conversar. Eu acho que antes da gente, uma Unimed nunca ia sentar para conversar com uma diretora de uma cooperativa da agricultura familiar pequenininha de Teresópolis, né? Hoje eu acho que é normal, inclusive, quando se encontram nos eventos, nos cursos, e a gente faz questão de ter cursos que são para todos, né? Para criar esse ambiente. É normal a Elaine sentar lá e conversar com o presidente de Uniodonto, de Unimed, de Cicobi, Sicredi. Que viraram meus amigos do cooperativismo, com quem eu troco. Eu acho que assim, essas iniciativas, mais do que só educação, a gente também aprende muito em estar ali conversando, né? Trocando experiências. Experiências de setores diferentes. A gente batalhou muito por essa comunidade que a gente tem no Rio de Janeiro hoje. Eu acho que se tem uma coisa que a gente entregou nesses últimos anos e que fez toda a diferença, talvez seja mais os cursos, etc. Faz diferença, muita. Mas acho que a comunidade que a gente criou no cooperativismo, de gente nova, gente de meia idade, gente de mais idade, de gente pequena, médio, grande ali do tamanho do negócio cooperativo, de setores de tecnologia com agro, de crédito com saúde. Isso hoje é o normal. É o normal. As pessoas se conhecem, se falam e se ajudam, né? E uma das formas também de ter esse encontro e também uma forma de espalhar a palavra do cooperativismo, né, é por meio dos nossos grandes eventos. Você falou que chegou para professores do IBMEC e falou o que é Sescop. E a gente agora está fazendo grandes eventos, vem aí o Cops Day, né? Então, eu queria até aproveitar o momento para fazer uma propaganda do Cops Day, que é dia 5 de julho, no Bioparque do Rio. Você, cooperado, tem direito aí. Empregado. E levar até 5 parentes de
primeiro grau, né? Irmão, pai, mãe, cônjuge, filho. Então, e para o nosso Cops Day desse ano de 2025, a intenção é que sejam 1.000 crianças, né? Ou Pelo até menos mais, 1.000, pelo se menos. Deus quiser. Então, queria perguntar a importância desses grandes eventos, além, né, de toda essa integração, e por que frisar tanto em levar tantas crianças para esses eventos? Pois é, sabe que eu estou no cooperativismo desde 96 e sempre foi muito para os presidentes, né? Isso sempre me incomodou um pouco. Por quê? Os presidentes, eles são muito importantes porque eles são os decisores. Mas às vezes eles mesmos, quando chegavam lá, vinham todo empolgado para a base, batiam de cara na parede porque ninguém entendia esse troço, né? Eles vivenciavam um negócio ali e só, não essa comunidade, a intercooperação, esse espírito que o cooperativismo pode ofertar para mais do que a transformação local ali do próprio negócio, né? E desde então a gente vem cada ano mais que se estruturando e tentando criar oportunidades para que as pessoas vivenciem o cooperativismo. Esse encontro no Bioparque, ele junta uma questão lúdica, né? Mas junta também a construção de um senso de comunidade com palestras que a gente vai ter lá ao longo do dia sobre cooperativismo, sobre empreendedorismo, também sobre questões de sustentabilidade, mas a ideia é ampliar essa comunidade. A gente não vai transformar o Rio de Janeiro do jeito que a gente quer. Nosso propósito é mudar o Rio de Janeiro para melhor através do cooperativismo, se isso não virar uma onda coletiva, se isso não virar um movimento muito forte. Então, esses grandes eventos, né, eles têm essa intenção de, sabe, seduzir mais gente, nem que seja para o futuro, né, nem que seja essas crianças olharem e falarem, eu não sei o que é esse negócio de cooperativa não, mas eu achei tão legal. Porque é como diz na Disney, né? As pessoas vão esquecer o que você fez, vão esquecer o que você falou, mas não vão esquecer como você as fez sentir. E esse tipo de carinho que a gente quer que as próximas gerações criem pelo cooperativismo. E entender que ele dá para mudar muitas vidas para melhor. E a gente precisa depois explicar por quê, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, mas é ONG. Não, é fazendo negócio mesmo, né? Fazendo negócio, é econômico, é buscando resultado. E aí, nessa pegada, uma curiosidade, né? Eu acho que a gente, dentro do cooperativismo, a gente é muito bom de falar do cooperativismo com quem também está dentro. Mas para fora, às vezes você vai explicando um pouquinho, explica mais um pouquinho. Na mesa de bar com os amigos, nem sempre é aquela coisa mais simples. Eu tenho vários amigos que, de vez em quando, eles descobrem que o Unimed é uma cooperativa. Eles, nossa, isso é grande, né? Eu falei, Então, o tal de Cicobi que patrocina. Foi nessa pegada que você teve essa ideia de ficar postando no LinkedIn. Como é que você falou? Que seriam 365 posts e haja post. Todo dia eu abro lá o grupo, a Bidu postou mais alguma coisa falando sobre cooperativismo. Na verdade, nem tanto. É porque, como eu tenho baixa visão e tem piorado, né? Eu até suspendi esse projeto porque teve um período que estava muito ruim. Para eu me forçar a estudar, eu me desafiei a escrever mais. Porque eu sempre estudei dessa maneira. Eu estudo um tema, vou lá e faço um caderninho de anotações com as minhas impressões e aquilo ali, na verdade, todos aqueles temas são coisas que eu estou estudando e que falo, beleza, eu vou fazer um resuminho de 3.000 caracteres aqui e vou jogar. E aquilo foi combinando com essa lógica também vou chamar de microeducação cooperativista, né? São leituras que levam 3 minutos, 2 minutos, então, apesar teoricamente, para o mundo atual, o jovem precisa chamar de textão, são 3.000 caracteres, mas é uma leitura rápida e que eu tento, como não tenho o menor compromisso, é pessoal, não é institucional, de fazer aquela coisa né, científica, padrão, organizada, eu simplesmente coloco lá. Isso tem levado o assunto para muito mais gente, né? Todo mundo às vezes me pergunta, mas eu queria começar a escrever. Eu falo, só começa, só escreve, só conta o seu jeito. Não precisa ser tão rígido, né? Não precisa, né? Às vezes eu recebo umas críticas, mas por que você não botou as fontes? Por que você não citou? Porque eu não quis. Porque eu acordei de manhã, geralmente minha rotina eu acordo às 4, estudo até umas 7. Ali nesse período eu escrevo o que eu estudei.
Eu não quis, não estou afim, não enche meu saco. Lê Não é aí. um Você quer fazer, faz você. Ué. Não é um artigo científico que Vai você está lá. escrevendo, né? Pois é. Aí várias vezes fica, não, mas cadê a fundamentação? Faz você. Vai lá, ó, pega o meu, aí você faz um outro assim. Às vezes eu já cheguei a falar isso para a pessoa. Você pega o meu, aí você faz um científico blindão, questionando o meu, complementando e botando cientificidade. E você já me ajudou. Né? E falando em estudo, você também é formado como advogado, né? E eu queria saber, tentando relacionar essas duas carreiras, né, como superintendente, como advogado, você diria que existe algum problema jurídico no cooperativismo, talvez algo que impeça a gente de levar o cooperativismo mais adiante? A verdade, assim, existe um problema estrutural, tá? O direito, tentar explicar, eu gosto da teoria do Miguel Reale, e aí não tem jeito, gente, eu vou ter que falar um pouquinho de teoria, apesar de eu não... Fica à vontade. Gostar. Mas Miguel Reale é um brasileiro que tem um livro muito legal sobre introdução ao estudo do direito, e ele tem uma teoria que explica o que é direito, tá? Direito, ele é um composto de 3 dimensões, de fato, valor e norma. Você tem um fato social, que a sociedade dá um valor e a partir dali gera uma norma. E essa dinâmica entre essas 3 coisas é que forma o direito, e essa dinâmica ela vai mudando ao longo da história, ou ela é também influenciada pela sua capacidade de perceber esse fato da maneira correta, ou de perceber os valores sobre esse fato da maneira correta. Só para vocês entenderem a relevância dessas 3 coisas. O adultério é um fato, que continua o mesmo, desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva estavam no mundo, né? Se tivesse o João ou se tivesse a Maria, ali acontecesse uma pulada de cerca, seria adultério da mesma maneira, né? Apesar de Adão e Eva não terem escolhido ali o negócio, era o que tinha. Mas é o mesmo fato, não é? Não mudou. Só que até um período da nossa história era crime. Era algo reprovável demais. Ainda reprovável? Socialmente é. Mas hoje você já tem até casais que até gostam. Né? Faz parte da cultura. Poliamor, né? Poliamor. E o poliamor ainda está dentro de um espectro de que pode ter um adultério, porque são compromissos múltiplos. Mas tem gente que simplesmente é livre. Fica como você quiser. Você vê como que a sociedade mudou o valor sobre esse mesmo fato. Só que, por um tempo, havia uma norma que dizia que era crime, lá no Código Penal. Bom, ficou o mesmo fato, aí a gente começou a ter uma mudança de valor, mas continuava a mesma norma. Aí essa norma começou a não mais criminalizar. Provavelmente algum juiz pensou assim, pulei a cerca ontem. Se eu condenar, como é que fica para mim amanhã? Né? Porque mudou o valor social sobre esse fato. Tá? E aí a norma só veio a mudar depois de muito tempo. Então, você vê como que esse processo ele é dinâmico. Eu posso ter o mesmo fato, a mesma norma, mas ter mudado o valor. Mas o que isso tem a ver, por exemplo, com os problemas jurídicos do cooperativismo? O cooperativismo ele é um sistema econômico. Ele não é capitalismo, ele não é socialismo, ele tem característica dos dois, né? Mas ele não se iguala completamente a nenhum dos dois. E por isso que ele funciona em países capitalistas, países socialistas, funciona em países livres, funciona em ditaduras, funciona em mais de 100 países no mundo. Funciona em tudo que é lugar. O pessoal mais liberal e o pessoal mais comunista fica puto comigo, mas a verdade é que é um sistema, é um socialismo capitalizado, um capitalismo socializado. Pode escolher o que você quiser. Né? Em que sentido ele é diferente? Na estrutura na estrutura produtiva da humanidade, você sempre teve ali no lado capitalista o trabalho, o capital, o dono do capital organizando o trabalho para gerar produção com que objetivo? Gerar mais capital. No caso do socialismo, enfim, você tem geralmente iniciativas coletivas do Estado fazendo isso, apesar de ter algumas teorias que dizem que o Estado não precisa estar nesse processo, né? Mas você tem o Estado fazendo isso. E o cooperativismo? O cooperativismo inverte essa lógica. Ele faz a mesma coisa da porta para fora, ele entrega a mesma produção, ele entra no mesmo caminho competitivo, só que a diferença é que ele inverte a lógica. Quem vai ser o dono do processo é quem trabalha,
quem consome ou quem produz, né? E aí, nesse sentido, toda a distribuição de riqueza que é gerada a partir daquela atividade produtiva, ela se vincula a esses 3 elementos. Quem trabalhou mais ganha mais, quem consumiu mais ganha mais, quem produziu mais ganha mais. Não é quem tem mais capital, por exemplo, ou não é o Estado que define por meios artificiais, por exemplo, né? Tá, e o que isso tem a ver com direito? Tem a ver o seguinte: qual é a lógica que está estabelecida no nosso país como a principal estruturação econômica? É o cooperativismo? Não. E o direito, né, dentro dessa questão do fato, valor e norma, né, ele escolhe fatos que têm relevância econômica no geral. Quando a gente fala de adultério, tem relevância econômica, mexe com uma série de questões de organização patrimonial familiar. Quando a gente fala de casamento, também é esse o aspecto, né? Quando a gente fala de seguro, de acidente, só tem relevância aquilo que tem impacto econômico. E por conta dessa lógica, né, ou terá prioridade, com raríssimas exceções dentro do direito, aquilo que tem aspectos econômicos, toda a lógica que está estabelecida é uma lógica que pensa segundo o modelo do capital. Aí a gente acaba não entendendo algumas coisas, principalmente no direito tributário, né? E a gente fala de ato cooperativo, por que o ato cooperativo é importante. Eu vou dar um exemplo na área da Elaine. Dentro da lógica da contribuição previdenciária do produtor, quando ele entrega a produção para uma empresa qualquer, né, eu tenho um contrato de compra e venda. Ela entregou a produção, acabou. Aí ali eu tenho uma remuneração definitiva, ali eu tiro a contribuição previdenciária em definitivo e sigo para o próximo período ali, no próximo mês, a próxima entrega. Na cooperativa não é assim. Aí é que tem, por exemplo, um impacto. Por que não é assim? Porque quando ela entrega a produção, ela até pode ter recebido ali uma antecipação. Até pode. Mas aí vai passando o ano, chegou no final do ano por um resultado negativo, por exemplo, ela tem que pagar uma perda. Aí o valor que ela recebeu, então, e que ela pagou em INSS sobre aquele valor todo, não é definitivo, porque ela tem que devolver, às vezes, 5%, 10%, 20%. Imagina. Só que o imposto já está pago, né? O tributo, na verdade, a contribuição previdenciária já está paga. E não existe uma adequação para poder compensar, ajustar e ela pagar exatamente sobre aquilo que ela de fato teve de remuneração pelo trabalho na produção rural. Percebe? A lógica de todo o sistema tributário, por exemplo, isso se repete no societário, se repete num monte de coisa, mas a lógica de todo o sistema tributário, ela é pensada para os modelos de capital, não para o cooperativismo. Isso significa que ela acabou tendo que pagar mais do que o outro produtor que simplesmente recebeu ali naquele ato, né? Porque ela teve que devolver e não tem um ajuste lá para, olha... Sim, e na cabeça do produtor, acho que muitas vezes fica até difícil de como mudar. Ah, se perder, eu tenho que pagar. Lá eu recebi, pronto, tá aqui. Mas também se sobrar... Se sobrar, mas aí... Então, assim, eles ficam nessa... o que eu tenho de vantagem aqui? No nosso caso, é porque tá recebendo em dia. Mas aí vem uma série de outras coisas interessantes que você traz. Eu tenho me dedicado muito a estudar a vantajosidade econômica cooperativa. Aonde é que está a vantagem de ser cooperado? Porque, às vezes, algumas cooperativas elas erram em querer imitar as empresas. Elas erram em entender que é preciso entregar algumas vantajosidades. Você trouxe uma que não necessariamente ela está atrelada diretamente ao valor pago, mas à regularidade do valor pago. Enquanto o mercado está pagando com 60 dias... você está pagando no máximo, todo dia 10, né? Porque você recebe e você quer logo repassar para o seu sócio o resultado. Então, essa é uma vantajosidade econômica que não está mapeada, às vezes, e não está clara dentro do processo de educação cooperativista. E deve ter outras, né? Principalmente conforme a cooperativa vai avançando ali na estruturação da vida do cooperado, ela consegue entregar outras, mas muitas vezes ela sequer é capaz de mapeá-las e demonstrar, eu tenho esta vantagem, né? Sim.
E entrando nessa área jurídica, né, você já falou em alguns momentos que você tem alguns projetos de lei aprovados, né, algumas propostas que você apresentou. Você poderia falar um pouquinho sobre elas, se são vantajosas para o cooperativismo? Nem todas são de cooperativa, não, na verdade. Sim. Muitas nem são. Eu sempre estou mandando, tenho alguma ideia de projeto de lei, estou mandando ali para os amigos que são parlamentares, vereadores, né? Alguns propõem, outros não, mas estou sempre mandando. Tem alguns projetos de lei aprovados. A lei de táxi do Rio de Janeiro, eu escrevi uns 70%, 80% ali daquela lei, pelo mandato do vereador Jorge Felipe e junto com o Jorge Felipe Neto, que é o deputado estadual, que é neto dele, né? Aí a pergunta que não quer calar, em que momento você dorme? Porque se acorda às 4 horas da manhã, começa a estudar. Às vezes eu mando mensagem 10, 11 horas da noite, ele responde. Então, em que momento? 10, 11 horas da noite eu estou querendo dormir. Sim. Mas eu estou sempre estudando. E acho que esse é primeiro, acho que um ponto que eu acho que todos os jovens devem entender é que tem que manter sempre uma curiosidade e a mente aberta para tudo, sabe? Eu não acho, a gente não pode fechar a mente para nada. Ainda que eu não concorde, eu preciso entender profundamente por que eu não concordo. Será que eu não concordo por uma lógica ou só por uma questão de preconceito da minha parte, né? E se é preconceito, eu preciso entender que é preconceito. Posso até continuar com ele, mas eu preciso ter a cara de pau de falar, eu sou preconceituoso mesmo nesse ponto aqui. Tá tudo bem, ninguém vai se meter no teu íntimo nesse sentido. Agora, existe um processo de fechar a mente para qualquer coisa que esteja fora da tua bolha. Isso é inadmissível, inaceitável para quem quer contribuir de fato com o mundo, porque as coisas são tão múltiplas e você se inspira em tantas coisas, às vezes, tão diferentes do que você tem. E eu tenho esse problema. Você me falar alguma coisa ali, eu vou ficar com esse troço na cabeça, daqui a pouco eu vou... Às vezes eu estou nos momentos mais improváveis. Estou lá no banheiro falando, pô, a Elaine me falou daquilo, deixa eu olhar aqui. E nesses seus estudos, você já encontrou alguma tendência, alguma inovação, que seja em outros estados do Brasil ou até fora do Brasil, que o cooperativismo fluminense precisa implementar aqui? Eu na verdade, acho que eu tenho falado muito sobre isso no geral, não necessariamente do cooperativismo fluminense, mas acho que uma tendência que o mundo está tomando e que me preocupa muito, talvez por isso até a urgência em trazer mais gente para o cooperativismo de maneira consciente. A gente está vivendo uma nova revolução industrial, vamos chamar assim. É uma grande mudança tecnológica, mas as pessoas estão falando, é IA? Não só. Né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, a gente tem a internet das coisas, a gente tem a biotecnologia, a gente tem a robótica avançada, a gente tem a computação quântica e a computação biológica. São tantas opções que é até difícil de acompanhar, Na né? verdade, está tudo interligado, esse é que é o problema. Porque uma coisa está conectada na outra, porque é as coisas com internet, com inteligência artificial, dentro do robô com inteligência artificial, que pode ter no futuro um computador quântico dentro dele e que no futuro pode inclusive ter algum desenvolvimento biológico, biotecnológico dentro de si. Porque todas essas coisas estão caminhando juntas, apesar de parecerem separadas. E qual é o problema disso? Por exemplo, assim, o jovem acha que, né, o jovem gosta de tecnologia, mas o que é tecnologia? Eu diria que é internet, computador, celular. Para mim é facilidade. Tecnologia é um instrumento de complementação da incapacidade humana. Sempre foi. Você não pode voar? Cria o avião. Você não pode se conectar com muitas pessoas ao mesmo tempo? Cria aí as redes sociais, os celulares. Você não pode falar à distância. Você quer ter uma mente fora do corpo, né? Bota ali na sua agendinha. E aí cada vez mais essas coisas vão gerando convergência, mas sempre foram complementações da capacidade humana. Tudo que a gente não é capaz de fazer, a gente cria uma tecnologia para nos complementar, para aumentar a produtividade, e principalmente no caso do capital é isso, para gerar uma necessidade, aumentar a produtividade para remunerar melhor o capital. Qual é o problema agora nesse processo? O
problema agora nesse processo é que, pela primeira vez na história humana, o capital não precisa de trabalho massivo para gerar mais capital. É a primeira vez que isso acontece. Nunca aconteceu. Na época da Revolução Industrial teve muita gente que ficou obsoleta. Sim, mas ainda assim, à medida em que a população cresceria, à medida em que a demanda cresceria, à medida que as coisas fossem se acomodando, as pessoas seriam treinadas, novos trabalhos surgiram, sempre era alguém operando alguma coisa que complementaria e aumentaria a produtividade. Agora não. Agora eu tenho a primeira vez em que eu não preciso de trabalho massivo. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo, né? Você pega aí as notícias, você vai vendo que assim, as tendências estão aí, não enxerga quem não quer. As coisas não são teorias da conspiração, elas são concretas. A Meta demitiu 5% dos seus empregados. 5%. E eu não consigo imaginar na Meta que 5% sejam de incompetentes. Desculpa. Não são. Não são. Não entra lá se você não for muito bom no que você faz. Ao mesmo tempo, o que reforça isso que eu estou dizendo é, eles disseram que demitiram porque não se alinhavam com o nível de produtividade da Meta. Beleza. O problema é, não contratou 5%. Foram substituídos por IA. E isso está avançando numa velocidade muito grande. Muitas coisas hoje que eu estudo, por exemplo, eu debato muito com a IA. E ela me ajuda nesse processo, né? Eu tenho treinado, eu subo alguns textos e ali eu vou criando, aprimorando os meus estudos, porque ele me facilita. Mas, ao mesmo tempo, né, por exemplo, as imagens que eu gero para os meus posts lá, todas são de IA. Imagina, eu estaria que talvez contratar alguém para poder fazer, Acabou esse posto, né? É uma tendência, a não ser que você comece a criar relevância fora da automação. Isso hoje tem essa construção. Então, eu sou produtor, vou produzir tomate. Aí vem alguém, faz uma edição gênica que consegue criar tomate que cresce em 2 dias, 3 dias. Pronto, inundei todo o setor de tomate e eu achando lá naquele ciclo, que eu não sei, acho que é o quê? 1 mês, 2 meses de crescimento? Não, acho que tomate, acho que é uns 3. 3 meses de Talvez crescimento. esteja falando besteira, não tenho certeza. Mas beleza, que seja. 3 meses de crescimento ali entre plantar e colher, de fato. Aí vem alguém e fala 1 semana. Pronto. Como é que você concorre com esse troço? E ainda quem planta e colhe é um robô. Porque os robôs humanoides, eles já são uma realidade a partir de 20, 17 mil dólares. Eu estava até esses dias conversando com um amigo. Ele falou, olha, se você perder a visão, tu vai querer um cachorro, um cão guia? Aí eu falei, não, eu vou comprar um robô. Porque aí pelo menos ele vai me dizer quem chegou, não tem problema de querer ir no banheiro, no máximo quando eu parar eu vou ligar ele na bateria, né? E vai me guiar. Né? E dependendo do caso, ainda vai ser guarda-costas. E ainda vai conversar com você, né? Vai falar, olha, quem está chegando aqui é a Júlia. Júlia, vamos lembrar, Júlia trabalha no Sescop. Sescop, trabalha ali. Né? Mas é isso. Você vê, até o cachorrinho está perdendo o emprego. Coitado. Esse é uma realidade que a gente precisa entender que está acontecendo. Sim. Qual é a alternativa para isso? É de fato ter uma organização que seja gerida democraticamente em nível global. Talvez as cooperativas entrarem num processo de intercooperação para criar centros de desenvolvimento de tecnologia. A IA, ela não é um bicho de 7 cabeças tão inacessível quanto alguns pensam, apesar de demandar muito investimento. Você tem códigos abertos, software livre, que podem gerar ali inteligências artificiais capazes de gerar uma alternativa nesse sentido, né? Na robótica é um pouco mais complexo, mas também dá. Hoje tem uma formação nos jovens, principalmente na área de robótica, quase que de base em algumas escolas de classe média, média alta, né? Isso deveria democratizar, inclusive, para as escolas públicas. Isso deveria ser um investimento prioritário. No futuro, a gente vai ter todas essas tecnologias se cruzando. Eu até acredito, por exemplo, esses dias eu tenho um amigo que ele tem um e-commerce, né? Eu até falei isso na rede social, ele tem um e-commerce, ele é de TI e tal, ele me chamou, cara, você acha que esse negócio de IA aí veio para ficar mesmo? Você acha que eu tinha que investir nisso? Eu fiquei olhando para ele e falei, você que é de tecnologia, não percebeu esse troço ainda? Você é maluco, é para fazer isso ontem.
Por quê? Acho que cada vez mais as pessoas vão migrar para IA, não vão mais abrir aplicativo. Ela vai criar lá olha, eu gosto disso, disso, disso. Eu quando ando de táxi, carro de aplicativo, por exemplo, eu gosto do executivo, mas só se no mês eu tiver dinheiro no saldo da conta. Se não tiver, eu gosto de andar no mais barato, tá? E ele vai entender isso tudo, e ele vai cruzar isso tudo, então você não vai mais precisar abrir o aplicativo para procurar o mais barato ou o melhor, porque você sempre vai falar, eu quero ir para tal lugar. Pronto, ele já sabe, vai pedir o carro, vai olhar o saldo da tua conta, vai ver se está de acordo, em que período do mês você está, vai te avisar, vai entrar no cheque especial, você realmente quer isso? Não é melhor ir de ônibus, não? Né? Se fosse você, para você me manter aí... Então, vai mudar, por exemplo. E aí você vai ter um processo muito grande de verticalização. Então, tem muita empresa grande, cooperativa grande, que acha que vai ser grande para a área da vida e vai acabar assim, assim. Por exemplo, eu sempre falo, as cooperativas de serviço financeiro, elas têm que acordar para esse fato. Por quê? Desculpa, quem detém as ações das empresas que estão concentrando globalmente, isso também tem o banking dentro do processo. Então, se ele puder oferecer isso tudo e ainda perguntar assim, quer um empréstimo baratinho? Ele vai fazer verticalizado globalmente. E a gente vai cada vez mais caminhar para viver dentro desses ecossistemas. Mas o jovem não se importa? Deveria se importar. Principalmente se você for latino, né? Se você não for branco, se você não for heteronormativo, se você tiver deficiência e por aí vai. Deveria se importar, né? Porque além desse processo todo, ainda está vindo junto com quem domina todo um aspecto inadequado, né? Humanamente falando, né? De escolhas baseadas em preconceitos e crenças que tendem a excluir essas pessoas. E aí talvez o caminho seja criar alternativas. Talvez para um mundo melhor, o caminho seja criar alternativas. Acho que, e aí eu acabei falando demais, mas eu acho o seguinte, a gente nunca teve tanta tecnologia e tanta oportunidade de criar um mundo de abundância para todos como a gente tem hoje. Ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta escassez e concentração de riqueza como atualmente. Não faz sentido. Também não acredito em nenhum caminho de ruptura, guerra, briga. Não é esse o caminho. E aí, por isso que eu acredito no cooperativismo. Porque é um caminho da gente criar uma estrutura tão grande quanto, está aí as nossas mega cooperativas para provar isso, para disputar mercado de igual para igual com grande capital, de maneira livre e que vença o melhor, né? Mas com um propósito no sentido de distribuir a riqueza. Cooperativa não forma bilionário, forma até muitos milionários, mas bilionário não forma. Por quê? Porque você ocupa duas pontas no processo. Você é sócio e cliente, sócio e produtor rural, sócio e trabalhador. E você não ganha por ser sócio, você ganha por trabalhar, por produzir, por consumir. Isso gera distribuição de riqueza. E é por isso que o cooperativismo faz diferença. Que ele distribui, ele gera justiça distributiva, democracia econômica. Certo. Me interrompe, eu falo. A gente vai entrar agora numa parte do nosso programa que a gente chama de Cop Express, que são perguntas rápidas, não tem certo e errado, responder assim com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Vamos lá? Isso é perigoso. Isso é tranquilo. Primeiro, qual grande líder da história você gostaria de chamar para um café e por quê? Um grande líder? Olha, não sei. Não sei se eu traria um grande líder. Quem você imagina? Eu já tive a oportunidade. Isso talvez eu sou vaidoso com poucas coisas na vida, mas isso é uma delas. A Diva Benevides, né? Eu tive a oportunidade de encontrá-la, conversar com ela, que é uma mulher que participou da construção da Lei 5764, do cooperativismo no Brasil, que em 64 ela já era doutora em cooperativismo, né? Foi catedrática da USP e produziu muitos livros e eu aprendi muito com ela. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, de tomar esse café com ela e tive mais do que isso, o orgulho dela vir aqui ao Rio num evento que eu organizei e ela ainda me elogiar para todo mundo, né? Então... Tá melhor ainda, né? Porque o sonho aí já está realizado. Vamos lá, continuando. Se o cooperativismo fosse um filme, qual seria?
Ih, eu sou ruim de filme. Quer criar uma história? Pode criar uma história no filme. Pois é, eu sou ruim de filme, Bessa. Eu vejo pouco filme. A gente viu que, né, não sobra muito tempo na agenda, né, pra ficar vendo filme. Não, eu vejo pouco filme. Quando eu vejo muito anime, mas não tem muito um anime que seria cooperativismo, não. Pode ser um mix, um pedaço de um pedaço de outro. Então fica aí a dica para os produtoras, né, criar um anime de cooperativismo. Pode ser. Eu vou deixar essa dica aí. Eu não tenho muito específico, não. Um erro que todo jovem no cooperativismo deveria evitar. Então, primeiro achar que é ONG, que é caridade. Né? Esse é o principal erro que eu vejo. O jovem vem, acha que é ONG, que é caridade. Esse é um. O outro erro é querer se colocar rapidamente acima dos outros. É um processo coletivo e vai ter gente de diversas etapas da vida, né? Gente com mais experiência e tal. E às vezes a gente fica, e são erros que eu cometi muito, ainda cometo às vezes, né? Querendo, olha, eu sei a resposta, mas peraí, tem outro negocinho ali que você não viu, né? Aprende comigo aqui e me ajuda a melhorar. Então, tem esses dois aspectos. É como chegar bem, entendendo e se encaixando nesse processo e ajudando ali, sem choque de geração, e principalmente entendendo que é um negócio, não é uma ONG, não é caridade, e não vai ser sempre lindo. Né? Não, tem seus problemas também. Assim como todo negócio, né? Como todo negócio. Isso. Um erro... não, desculpa. Um livro obrigatório para quem quer ser líder. Para quem quer ser líder? Uhum. Eu gosto muito do Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Porque não tem... Isso eu até recomendo, vá lá no meu LinkedIn, procura esse post que eu fiz domingo, tá? Não tem como você prosperar na vida sem você fazer uma rede sincera e honesta. Não é ser puxa-saco, não é ser falso, mas sincera e honesta de pessoas que podem avalizar a tua capacidade. Não tem como prosperar de maneira significativa e constante sem ser muito bom no que faz, sem ter atitude, mas principalmente sem ter essa rede de relacionamento. Então, esse eu acho que é obrigatório. Perfeito. E se você pudesse criar uma cooperativa do zero, qual seria o foco? São tantas por dia. Depende da semana, né? Depende da semana. Hoje. Mas sabe que hoje em específico, eu vi uma coisa que me incomoda muito, assim. Porque eu já perdi muita gente na minha vida desde pequena. Minha mãe morreu quando tinha 4 anos e por aí vai. E ao longo dessa situação, dessa jornada da vida, eu fui percebendo que a questão dos serviços funerários, por mais trash que seja o assunto, eu acho que é necessário. Se você é rico, você vai ser roubado, explorado. Se você é pobre, você vai ser humilhado. Não tem meio termo. Não tem serviço de qualidade nesse setor. Né? Hoje eu vi o caso de um rapaz que enterrou a mãe e 2 dias depois voltou lá, tinha outra pessoa no lugar e ele pagou por aquilo ali. Né? Eu acredito muito na possibilidade de você ter, talvez, cooperativas que cuidem disso de maneira mais humanizada, sem o foco no lucro, mas com foco no acolhimento, com foco na construção. Né? A cooperativa é gente, né? Pensar exatamente, em gente. Né? Tem até slogan lá, cooperado até depois de morto. Mas, gente, essa é do dia, é o que está na cabeça hoje. Vamos lá, uma dica para quem quer começar no cooperativismo. Uma dica para esse jovem que está aí buscando uma entrada no mercado de trabalho. Quem quer fazer sua cooperativa de funerária, né? Exatamente. Olha, primeira coisa é o seguinte, é entender em que aspecto da sua vida você quer ter cooperativismo, tá? Você pode ter uma vida extremamente focada ali em ser o próximo bilionário do Brasil, e ok, mas para alguma coisa na sua vida vai caber uma cooperativa, né? Como eu disse, existem basicamente 3 tipos de cooperativa. O resto, ou a mistura dos 3. Essa questão de ramos é uma questão meramente didática, né? Que até é mutável ao longo do tempo. Eram 13, agora são 7, aí virou 8, né? Enfim. Mas, na essência, pela fluxo econômico, são 3. Ou você é sócio e trabalhador, ou você é sócio e consumidor, ou você é sócio e fornecedor. Então,
em algum aspecto na cadeia econômica, a tua vida se encaixa ali. Por exemplo, eu tenho amigos que são muito, muito ricos ou muito pobres, humildes, tadinhos. Cada um tinha seu jatinho, resolveram criar uma cooperativa de aeronave por tempo compartilhado. Mas eles são, né? Sim, são pobres, coitados. Pobres. Não, para que eu vou ter o meu jatinho? Eu só uso uma vez por semana, não uso tanto, vou compartilhar com outros pobres que nem eu. Então, se você quer ser o próximo bilionário, talvez esse tipo de cooperativa te sirva enquanto consumidor dos serviços. Né? Uma das funções ali do cooperativismo é distribuir a riqueza de maneira justa, a justiça distributiva e democracia econômica. Então, quando eu falo democracia, tem dois aspectos, tanto de decidir economicamente o que você vai ter na vida ali econômica, quanto de acessar ou democratizar o acesso a determinadas coisas. Então, eu posso, mesmo querendo ser o próximo bilionário, ter um caminho em que, para algumas coisas na minha vida, eu tenho isso. Ou, por exemplo, quero que o meu dinheiro faça sentido, em vez de eu aplicar no bancão, eu aplico na cooperativa de crédito e esse dinheiro vai circular entre as pessoas daquela localidade em que eu vivo. Então, mesmo, por exemplo, sendo um cara focado em ser bilionário, investir, etc., talvez para esse pedacinho da minha vida eu opte para isso. Se eu sou alguém, por exemplo, um jovem que quer ser nômade digital, é um caminho, não é? Mas não existe trabalho que me permita, etc. Junta outros, identifica oportunidade de negócio, monta ali o seu propósito de valor junto, cria a cooperativa e cria essa possibilidade. Uma cooperativa que funciona 100% online, te permita ter essa vivência, né? E agregar valor ao seu trabalho. Mas é mercado, é negócio, você vai criar, vai empreender, ainda vai empreender com um monte de gente. Então tem esse desafio de juntar as pessoas certas para isso, né? Outro aspecto também, às vezes o produtor de algo, produtor rural, por exemplo, é muito, muito comum, ele precisa entender que não tem como escalar sozinho. Por maior que ele seja, ele ainda é menor do que os grandes players do mercado. E é por isso que o cooperativismo faz tanto sucesso no setor agro, por isso que 60% do PIB agro passa pelas cooperativas hoje, né? Então, entender que talvez... entender, na verdade, e eu acho que no geral isso, né? Quando você olha a cadeia econômica de qualquer coisa, quando você opta em criar cooperativa, o que você faz? Você reduz o nível de atravessadores nessa cadeia e entrega o benefício econômico ou para o trabalhador, ou para o consumidor, ou para o produtor. E com isso você faz sobrar mais dinheiro no bolso das pessoas. Então, ou porque você quer criar algo que se adeque à sua vida, né? Em termos de acesso, de serviço, eu costumo dizer que qualquer um pode ter uma Ferrari. Obviamente, se você for pobre, você vai ter ela por alguns diazinhos no ano, junto com mais quase 1 milhão de pessoas. Está tudo bem, né? Se isso for uma prioridade na sua vida, uma cooperativa talvez possa te atender nesse sentido. Então, acho que o jovem ele precisa olhar que o cooperativismo é a oportunidade para algum aspecto da vida dele, ele ser dono do próprio destino econômico. Ok. E uma curiosidade sobre você que não está no seu LinkedIn. Cara, eu não gosto de sair à noite. Eu não gosto de festa, eu não gosto de... Eu adoro ficar em casa. Bom, se você tivesse que resumir a essência do cooperativismo em um personagem da Disney, qual seria? E essa é uma pergunta especial, porque a gente sabe, né, que você é fanático pela magia da Disney. Eu não sou tão fanático pela magia, eu sou fanático pela construção dessa magia, né? Minha esposa essa é fanática, né? Essa é fanática. Mas eu acho que seria o próprio Walt Disney, porque é um cara que mudou totalmente a lógica de como se construía negócios numa época em que isso era inadmissível, né? Muitas vezes ele foi chamado de louco, né? Assim como os pioneiros lá de Rochdale, né? Eram os 28 malucos de Rochdale e no final fizeram essa transformação global toda. Então, seria o próprio Walt Disney. Sim. E uma frase que resume a sua jornada até aqui?
Isso são difíceis, né? Ah, ué. Bate pronto. A gente foi aqui pro caminho mais filosófico da É. gente, né? Ah, sei lá. Essa vai ficar... Eu sou uma metamorfose ambulante no geral, então... Essa aí vai ficar para você pensar, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Sim. Então, assim, uma pergunta final, Dudu. Que mensagem você gostaria de deixar para os cooperados, as lideranças e aqueles que querem conhecer o cooperativismo pela primeira vez? Para quem quer conhecer o cooperativismo, eu acho que o caminho é olhar para o aspecto da sua vida em que, mesmo fazendo negócios, você ainda pode gerar um impacto social muito forte, né? Escolher esses aspectos e talvez tentar uma cooperativa ali. Para as lideranças que já estão no cooperativismo, eu acho que focar na intercooperação, pactuar, e é uma das coisas que a gente quer propor esse ano, pactuar um crescimento mútuo e principalmente entender que é preciso agregar valor econômico à vida do cooperado, para além, às vezes, do preço que eu pago no alface, para além do preço que eu pago na consulta médica, para além do desconto ou da taxa no serviço financeiro, né? Existe essa possibilidade, entender e buscar isso com afinco vai ser o diferencial para que mais e mais pessoas se tornem, de fato, cooperativistas, que tenham uma vivência cooperativa. E integrar e promover a intercooperação é um caminho muito, muito importante para o Rio de Janeiro, de fato, mudar através do cooperativismo. Para os políticos, se é que eles vão ver isso, né? Vai, né, gente? Vai que, né? Ou pelo menos para os futuros políticos, já que a gente está falando da geração C, eu deixo o seguinte ponto. Pode ser coincidência ou não, mas quando a gente olha o mapa da desigualdade brasileira, cruza com os dados do cooperativismo de participação de pessoas e participação na economia, no PIB, a gente vê que quanto maior a participação do cooperativismo no PIB e do número de pessoas, menor são os indicadores de desigualdade. O Rio de Janeiro é a segunda maior economia do país e é o terceiro mais desigual do país. Então, de que adianta esse dinheiro todo se no final das contas a gente vive a miséria que vive, aparente, próxima, com desgraças todos os dias, talvez muitos por falta de opção, de crença, e essa opção, mas dá para trabalhar. Desculpa, nem para todo mundo é possível, e nem todo mundo às vezes tem a inspiração para encontrar um caminho que não seja, às vezes, da criminalidade. Acredito que tem que combater? Tem. Mas talvez o melhor combate seja o de criar oportunidades e permitir as pessoas a sonharem. Em contrapartida, Paraná, Santa Catarina estão entre os menos desiguais. 40% do PIB do Paraná passa pelas cooperativas, 60% da população de Santa Catarina faz parte de uma cooperativa. Coincidência? Então, essa coincidência ela se repete no mapa inteirinho. Né? Então, talvez apostar e criar formas de fomentar o cooperativismo nos próximos anos seja o caminho para gerar prosperidade para o nosso estado, né? E para os estados outros que estiverem assistindo. Queria aproveitar aqui essa deixa para deixar uma dica para os jovens cooperativistas e jovens que não são cooperativistas sobre a plataforma do Capacitacop, que é uma plataforma do sistema OCBC Scop, com vários cursos de várias áreas, e um deles que eu acho muito interessante é a jornada de formação jovem liderança, que ele fala ali sobre vários aspectos, além do cooperativismo ali, né, como âmbito geral, tem cursos ali dentro sobre posicionamento, sobre como falar, sobre como assumir a liderança, falando sobre ESG. Então, acho bem interessante para vocês procurarem, se quem ainda não tem acesso, né, a uma formação da Execop, que nem eu falei que foi muito boa, começar buscando o Capacitacop, que tem muita coisa lá legal. E lembrando que o Capacitacop é uma plataforma gratuita, né? Então, tem educação aí. Tem acho que tem um aspecto que a gente precisa, talvez, entender. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tem algum propósito, algum sentido, né? Principalmente, eu posso dizer isso com muita clareza porque eu vim de uma situação de muita dificuldade financeira. A primeira vez que eu dormi num quarto na minha vida, na cama, eu tinha 18 anos e saí de casa, né?
Até então, sempre dormi na sala, né, num colchão no chão. Então, sim, é óbvio que você vai tendo acesso a coisas econômicas, você coloca isso na sua vida, é óbvio que isso pesa. Mas, ao mesmo tempo, depois que você conquista essas coisas, você vai tendo uma adaptação hedônica, você se acostuma com elas. E eu digo a vocês que nenhuma dessas coisas te faz tão feliz quanto ter um propósito e ver esse propósito sendo realizado, andando, avançando, né? Então, se vocês querem iniciar uma vida que vale a pena, eu acho que é identificar uma forma de que junte as coisas. Dá para ganhar dinheiro, mas fazendo a diferença, né? E o cooperativismo ele é um bom caminho para isso. Esse ano eu espero, sinceramente, realizar um dos grandes sonhos que eu tenho, que é criar um curso de empreendedorismo cooperativo, uma graduação EAD gratuita para qualquer morador do Rio. A gente tem uns 5 anos que eu estou enchendo o saco de tudo que é reitor. Esse ano a gente parece que conseguiu ali um maluco para apoiar a gente, né? Porque não vai ganhar dinheiro com isso. A ideia é, de fato, entregar isso para as pessoas. É um curso que, do primeiro ao último dia, ele é voltado para cada passo, te ajudar a construir conscientemente um negócio cooperativo. Não é para gerir só, não é para cuidar do que existe. Eu não estou formando empregado para cuidar do que é dos outros. Estou formando empreendedores que foquem em empreender coletivamente por meio de cooperativas. Se Deus quiser, a gente vai entregar isso aí, começar esse ano, entregar no ano que vem e torcer para as pessoas aderirem, né? Não sabe o que fazer da vida? Faz essa graduação, depois faz outra, né? É isso, pessoal. Obrigado aí pelo convite, parabéns. Eu participei do primeiro encontro de jovens. Primeiro encontro de jovens do sistema do Sescop nacional. E hoje ocupo uma posição em que eu posso dar essa oportunidade para vocês. Então, eu tenho muito orgulho de ver vocês se interessando e promovendo. Essa ideia do programa é totalmente delas aí, né? do grupo como um todo. Isso enche a gente de esperança de que no futuro vão ter vocês lá liderando esse processo. A gente que agradece a disponibilidade, a oportunidade, né? E, Abdu, alguma mensagem você gostaria de mandar para o Abdu mais jovem? Eu teria investido em Bitcoin. Para poder ficar rico agora e só me dedicar a fazer ações voltadas ao cooperativismo ali, com mais dinheiro para apoiar iniciativas legais. Infelizmente, tentei, mas não consegui, perdi. Bom, é com essa que a gente encerra nosso programa. Agradeço a todos vocês que ouviram essa conversa, convidar a todos para continuar acompanhando o Resenha Coop. Vamos ter mais programas do Comitê de Jovens, né? Convidar todo mundo também a seguir as redes sociais do Sistema CBRJ. A gente tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn, vai ter agora TikTok, então se inscreva no nosso TikTok, Sistema CBRJ. Agradecer a participação do Abdu, a participação da Elaine. Fazendo dancinha lá no TikTok. E aí já é mais complicado, hein? Obrigada, gente. Foi ótimo aqui esse bate-papo e eu acho que é muito isso. Aprender com quem já está ali há muito tempo. Acho que a gente está aqui para isso, para desenvolver o cooperativismo. É isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.